Olá a Correct. todos. Vamos iniciar mais um BioNeurocast, hoje com nosso amigo, parceiro, uma das pessoas que eu mais gosto dentro do meio do neurofeedback, um amigo de verdade, um grande irmão que se formou junto com a gente aí, vem trabalhando, vem fazendo um trabalho maravilhoso dentro do neurofeedback, não só com neurofeedback, com neurociência, então ele usa várias técnicas de neurociência dentro da função desportiva. Então, Murilo Calafange, se apresente aí um pouquinho para a gente. Obrigado pelo convite, Paulo. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo. Eu me chamo Murilo Toledo Calafange, sou psicólogo de formação, já tenho 22 anos de profissão, sempre trabalhando na área esportiva, que é a minha especialização, psicologia do esporte, né? Então, há 22 anos que eu trabalho acompanhando atleta, mas hoje meu consultório não tem só atleta, né? Tem atleta e também trabalho com em públicos de mais diversas necessidades e demandas, porque hoje, dentro do meu consultório, estou trabalhando diretamente com a neurociência clínica aplicada. Então, trabalho com mapeamento cerebral, trabalho com neurofeedback, treinamento de variabilidade cardíaca e todas as ferramentas possíveis que a gente pode utilizar da neurociência em prol tanto da melhoria do alto rendimento quanto em relação à manutenção da saúde mental das pessoas, a gente utiliza aqui no nosso consultório. Perfeito. Para a gente começar, eu queria já falar um pouquinho de como a gente se conheceu, né? Não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás, não vou falar tempo aqui porque me interessa a época, você trabalhava num grande clube de futebol do Brasil e você veio dar um treinamento, tá? Veio dar um curso aqui, ministrar um curso em Fortaleza. E eu fui participar desse curso. E eu lembro muito bem, e aí eu não vou deixar passar essa curiosidade, no final do curso você falou assim, olha, gente, gostei muito de todos, foi muito legal, mas não fiquem chateados se eu não aceitar vocês no meu Facebook, na época era Facebook, né? É, Porque no meu Facebook só tem meus amigos de verdade, né? E aquelas pessoas que me e acompanham, minha parentes. família, e família. E família. E eu acho que uns 2, 3 anos depois, você me adicionou no Facebook. Então eu já me considero seu amigo de verdade. Mas conta pra gente como é que foi esse intermédio, porque eu lhe conheci como psicólogo do desporto, somente isso. E você se moldou como hoje um grande neurocientista, um grande profissional da neurociência no desporto, no esporte. Conta como é que foi essa migração, o que que fez você ter essa vontade? Paulo, eu acho que são duas questões aí que me pegaram muito profundamente na época. Primeiro, é uma questão técnica, né? O que que acontecia comigo, por exemplo, quando eu fazia as minhas intervenções com os atletas que eu acompanhava? Todas as técnicas possíveis e imagináveis que a gente trabalha dentro da psicologia do esporte, eu ficava assim aplicando as técnicas e tinha alguns atletas que não funcionavam. Então você modificava o repertório, colocava uma outra técnica e mesmo assim não dava resposta. Então isso já começou a me trazer uma questão que isso aqui é o seu que está apitando aí, tanto é o meu, Aqui não é o meu, não. Aqui o meu tá tranquilo. é? É. Não tem nenhum coisa aberto não? WhatsApp, não. É. Pois é, o meu também não é não. Mas vamos Segue a vida. embora. E é isso. Então eu aplicava as técnicas e não funcionava, Paulo. O que que acontecia? Eu me questionava. Então a questão tem a ver com a minha competência profissional? Ou poderia ser alguma coisa, por exemplo, de bloqueio naquele atleta que estava fora das demandas subjetivas, estava fora das técnicas cognitivas, poderia ser algo fisiológico. Então começa por aí a primeira interrogação na minha vida, na minha profissão. Segundo, outra coisa, desde 2014 eu comecei a paquerar com a neurociência, porque minha esposa havia feito
uma pós-graduação, uma especialização em neuropsicologia, certo? Minha esposa tem 5 especializações, entre uma delas, neuropsicologia. E aí ela começou a falar, Murilo, tem tudo a ver, cérebro, cognição, parte metabólica, tudo tem a ver. E aí eu comecei a ler algumas coisas que ela trazia para mim. E junto com isso, né, eu também estava lendo algumas coisas relacionadas à neurociência e esportes, principalmente com uma pessoa, que é o professor Eric Conde, Uhum. né? Hoje professor super renomado na área, né? E que ele aplicava, né, ferramentas das neurociências dentro do Clube Regata do Flamengo. Ele era psicólogo lá no Flamengo, né? E trabalhava com os atletas. Se eu não me engano, trabalhou com o pessoal do judô, né? E aí ele tinha até uma página, que ainda existe essa página por aí, mas ele não mexe mais não, que era neurociência aplicada ao esporte com um símbolozinho do Flamengo. Aí eu comecei a olhar algumas coisas lá. Aí tinha um outro professor, se eu não me engano, o professor Emílio Takagi. Ele também trabalhava com parte de neurociência aplicada ao esporte, então eu fui atrás também de algumas coisas e tentava olhar também o que a gente tinha de artigo científico de referência fora. E aí tudo era relacionado à onda cerebral, tudo era relacionado a treinamento cerebral, tudo. Então eu falei, opa, então tem algo aí a mais que chamava minha atenção. Foi quando, em 2016, eu fiz um curso, né, de neurociência clínica aplicada, com a ferramenta de EEG quantitativo, só que era um outro equipamento, né? E essa formação me deu uma boa base. E assim, eu fiquei maravilhado com o que a ferramenta poderia trazer, tanto na parte da gente mapear, identificar os padrões de funcionamento cerebrais, como também você ter a capacidade de poder neuromodular esse cérebro e melhorar o rendimento dele. Então foi justamente aí. E aí foi nessa fase, em 2014, 2015, 2016. Eu não me lembro em que ano que eu fui para aí fazer essa formação, mas deve ser entre 2016 e 2017, Uhum. por aí. Deve ser por aí, não sei. E comecei a trabalhar com isso também dentro do clube, aplicando em jogadores de futebol. Então, assim, foi uma grande sacada porque poucas pessoas trabalhavam com neurociência aplicada dentro de... Você sabe que na minha opinião pessoal, o primeiro profissional a realmente implementar um projeto de neurociência aplicada com EEG, neurofeedback, estruturado em um clube, na minha opinião, foi você, né? Eu acho que com futebol, talvez, mas, como eu falei, o professor Eric já fazia isso Sim. no Flamengo, porque o professor Eric, ele é neurocientista também, professor doutor, né? E o cara já trabalhava, o cara é fera, sabe tudo nessa parte. Excelente profissional, fez trabalho com a equipe, se eu não me engano, ele trabalhou com a equipe brasileira de judô também, Sim, né? justamente. E aí Trabalhando muito com ele variabilidade. trabalhava com neurofeedback, vê que legal, ele trabalhava com neurofeedback, eu trabalhava com esse treinamento, trabalhava com manobras respiratórias, trabalhava com uma coerência cardíaca, variabilidade cardíaca. Então, é um cara que me inspirou bastante, assim. E depois tive a né, grata surpresa de conhecê-lo pessoalmente e hoje, né, se tornar mais um, além de colega de trabalho, um amigo, né? Tanto que ele veio para cá, ele deu 2 anos, não sei se ficou 2 ou 3 anos aqui, dando aula na Federal aqui de Pernambuco, mas depois ele voltou, porque ele é carioca, né? Então ele voltou para a terra dele, hoje ele dá aula lá num campus, né, da Federal. E eu não sei agora qual é a cidade, não sei se é em Macaé, ele está dando aula lá. E é um cara assim que além de ser uma pessoa, além de ser um profissional fantástico, um professor fantástico, é um ser humano Tá. ímpar também, uma pessoa Aí, Murilo, sempre aberta. me surge E é uma um cara questão que, muito interessante. Não diga, sei se você vai concordar comigo, mas aparentemente o caminho que as pessoas correm é aplicam neurofeedback, neurociência clínica e vão para as universidades. A gente não vê, pois você é, fez o caminho inverso, né?
Pois é, eu tentei, né? Não, Tentei você fazer conseguiu. diferente, tanto que lá no clube que eu trabalhei mais especificamente com os goleiros, porque eu também identificava dentro do futebol, os goleiros, eles eram os atletas que mais apresentavam sintomas realmente que chamavam atenção em relação à questão de ansiedade e de controle, né? Desse manejo da ansiedade, na verdade. Então, a gente sabe que ser goleiro não é fácil, né? Ser goleiro, para mim, é uma das posições mais ingratas de futebol, porque depois que todo o sistema falhou, o cara tá ali para evitar que a bola entre. E às vezes, quando a bola entra, o pessoal bota a culpa no goleiro e todo o sistema falhou para que essa bola não chegasse lá e chegou. Mas a Então, o que cabeça do foi? goleiro é assim? Que assim, Nossa eu Senhora. brinquei no gol. Eu brinquei no gol. Não. Eu jogava no gol. Qual é a cabeça do goleiro? O que que ele pensa? Porque na Poxa, época que eu jogava, cara, eu pensava diferente. não. O goleiro, para mim, é a posição mais estressante dentro das 11 posições de campo do goleiro, sem dúvida nenhuma. Ele, desde pequeno, ele é ensinado a não tirar o olho da bola. Ele é aquele cara que tem que estar fazendo a visualização tática do time, orientando a defesa, Organizando. né? Usando todas as habilidades cognitivas para ver aquela bola cruzando, a bola vindo, velocidade, Tempo de tempo, bola, chuva, velocidade. tudo para. Então é extremamente exigente essa posição. E justamente nos atletas eu trabalhava nas categorias de base, então eram atletas de 13 a 20 anos, né? Então eram os que mais tinham problemas, por exemplo, de alopécia, né? Queda de Uhum. cabelo, né? Problemas do gastrointestinal, também de fundo nervoso. Eram, eram os atletas que mais tinham problemas com a questão do sono. Então, quando eu me juntei com os preparadores de goleiro na época, foi conversando justamente com isso, o quanto o nível de ansiedade era altíssimo nos goleiros. E é esse nível esse nível alto, né, esse descontrole do manejo da ansiedade é que faz o cara acertar ou errar, Sim. né? E todo mundo espera que o goleiro nunca erre, porque se ele É, errar, eu lembro quando eu jogava, joguei no gol um tempo, só joguei no gol, né? No salão eu jogava no gol e joguei handball muito tempo. Mas tem uma coisa muito interessante que quando acontecia um pênalti, eu festejava. Hum, Eu festejava porque eu entendia que aquele era o momento do goleiro, certo. aquele era o meu momento. Então, eu festejava e nesse festejo eu conseguia quebrar a atividade do outro profissional. E tem uma história muito legal, eu acho que você vai lembrar dessa história do Mourinho. O Mourinho, quando ele estava treinando o Porto, ele chegou na semifinal da Champions, se eu não me engano, e eles foram campeões da Champions naquele ano. E no sorteio, ele falava para os jogadores: olha, eu quero pegar, se eu não me engano, era o Manchester United, que era o time da moda, era o melhor time da época. Ele falou: eu quero pegar o Uhum. Manchester. E ele começou a implementar isso nos jogadores. Eu quero, porque eu quero pegar o melhor, eu quero bater no melhor, eu quero isso. E por coincidências da vida, ele pegou o Manchester na semifinal. E ele falou assim que quando eles se reuniram no clube para ver o sorteio, e quando saiu que eles iam pegar o Manchester, qualquer time do mundo naquela hora ia falar: putz, cara, o Manchester. Eles gritavam, festejavam, e isso quebrou toda aquela estrutura, né, de, de vontade que eles tinham de ganhar. Isso fez aumentar. Como é que isso se explica na neurociência? Porque eu fico assim, abismado, né? Um time que era muito pequeno na época comparado ao Manchester, né? E não em peso de clube, tá? Entendam, em peso de Uhum. time mesmo, o time era muito melhor, mas devido a essa vontade, esse desejo, essa motivação, a coisa mudava de cara. Pois isso aí é uma questão que eu vejo muito assim, é mais ligado à questão da cultura do clube, entendeu? Claro que o comandante sempre é o treinador, ele que vai colocar o trabalho, vai colocar as técnicas, suas visões de jogo, ele vai dar a cara do time, né? A forma de jogar sempre vem muito refletindo
a forma de pensar e a cultura do treinador. Claro que para um treinador, ele quer sempre superar todas as expectativas. Então, imagine se você faz parte de um time que não é tão badalado assim, ganhar de um time badalado, o quanto isso é importante para a história do clube. Não é só para os atletas, né? Não é só para o treinador, mas para o clube. Então, assim, você... E eu vou dizer para você, sinceramente, o futebol, ele é um dos poucos esportes que conseguem, você consegue algumas vezes, né, na história, ver times que tinham uma folha salarial mais baixa, que não tinha, por exemplo, valores individuais, né, que se destacassem, mas que o conjunto fazia diferença. E aí você vê a famosa Copa do Brasil, que está aí para nos mostrar como nós já tivemos times de pouca expressão serem campeões da Copa do Brasil. Copa do E aí Brasil, antiga você Copa dos pode ver, Campeões, que o Paysandu foi campeão, né? Próprio Mundial, que o São Paulo foi campeão em cima do Liverpool, um jogo é, lindo, né? Que o Liverpool jogou e o São Paulo soube se armar e jogou bem e conseguiu ganhar. Então, o sim, futebol é muito bonito por causa disso, né? pois é, ele, como a gente fala, né, ele é um esporte que é muito do imprevisível. Se você olhar assim, por exemplo, a hegemonia que nós tivemos no vôlei durante anos, quando o Uhum. Brasil entrava na quadra, a gente já sabia que ia ganhar. A No gente queria saber futebol de não é quanto. assim. No futebol não é assim. Futebol ainda é o único esporte para mim que você consegue. Você está vendo agora que nas Olimpíadas a grande badalação é o time de basquete dos Estados Unidos, né? Sim, Mas foram fazer um amistoso aí com um time de refugiados, os caras deram calor no time americano, que saiu em tudo que é lugar. Por quê? Porque para os caras, né, eles vão dar a vida jogando com os ídolos dele ali. Só sim. porque tá com o LeBron, com o Stephen, tudo na frente ali. Meu amigo, os caras jogaram muito e todo mundo deu muitos parabéns. E aí eu me lembro da entrevista de um dos capitães do time, desse time de refugiados aí, eles dizendo que realmente se era um país africano, viu, de refugiados Sim. africanos. Se tivesse na terra dele, ele falou, se tivesse esse incentivo para a prática, por exemplo, do Esportivo. esporte do basquete, porque ele fala que na aldeia dele, na vila dele lá, existe uma etnia que são muito grandes. Então, são jovens, por exemplo, de 15, 14 anos, com 1,90 m, 1 metro. Ele dizendo. Só que esses jovens estão fazendo o quê? Estão cuidando dos animais, estão plantando. Então, E se tivesse uma cultura de incentivo ao esporte nessas cidades, nessas vilas, né, provavelmente sairiam muitos jogadores bons aí. Eu vi ele dando essa seriam entrevista e fiquei basquete, muito vôlei, iam impactado. ter vários atletas maravilhosos. Nossa! Você E como o falou vôlei é para nós hoje, você sabe que sim, a gente continua sendo, né, o Brasil é referência. uma referência do vôlei de praia, uma referência do vôlei de quadra, né? Nós estamos agora numa transição de geração, por isso que a gente ainda está meio capengando, mas já vem gente muito forte aí, E vem que a se gente conseguiu estruturando. criar um DNA do voleibol, Sim. né? O voleibol brasileiro ele é respeitado no mundo todo. A gente conseguiu criar um DNA e sempre nessa expectativa da troca de gerações, né? O nosso Agora, basquete também está melhorando um pouquinho e por aí vai. nosso handball é maravilhoso. Eu fui da base Agora, em do handball do compensação, nosso Brasil. futebol, hein, Paulo? Nosso Eu futebol ia, está sendo. eu ia falar isso. Por que a seleção, por que o Brasil não tem É, hoje nas Olimpíadas de futebol? Por que não classificou? O que aconteceu com essa seleção? Porque é uma seleção dita de talentos. Pois é. Eu discordo Uma... muito desses talentos. Eu, Paulo, discordo muito desses Hum. talentos. Eu acho que os talentos que a gente tem hoje são jogadores medianos, né? Não se comparam ao que a gente teve no passado, tecnicamente, né? Mas o que você vê hoje? O que fez o Brasil não estar? Eu acho que é a primeira vez, né, que o Brasil não está nas Olimpíadas de futebol. Não, já deixamos de Já ir, teve já. outras, né? Já. Mas assim, Paulo, o que eu vejo hoje, eu olhando muitas pessoas, os especialistas falando, não é nem por falta de valores individuais. Não é. Nós temos bons jogadores. É porque a nossa seleção ainda não construiu uma identidade de jogo. Não construiu, a gente ainda não tem uma cara. A gente não sabe, por exemplo, qual é um sistema que vai funcionar para a gente. Aí quer botar o Vini Júnior para jogar como se fosse o mesmo sistema do Real Madrid, só que aí Uhum, as peças individuais não são da mesma qualidade do Real Madrid. Mas exatamente. aí você quer colocar, por exemplo, uma ideia de jogar com os alas.
enfiados como algumas outros times aí de referência, Uhum, mas a gente vê que o que vai fazer a diferença é esse valor individual. Então, eu acho assim, a gente tem muitos bons jogadores. Eu acho que está faltando justamente a gente ter um tempo para construir essa identidade, né? Um sistema de jogo que consiga, de forma coletiva, aglutinar todos esses talentos, né? Porque a gente tem, e é um time jovem, Paulo. É um time sim, bastante jovem. sim. Não é Você um time vai. de veteranos, não. A gente está fazendo toda uma mudança, né, de geração no futebol brasileiro, na seleção, que a gente não está nem mais conseguindo mesclar Uhum. experiência com, com juventude, né? Experiência com explosão da juventude. A gente está com um time praticamente, os mais antigos já estão terminando, né, a sua carreira, né? E os mais novos estão chegando aí, faltando um pouco dessa cancha, faltando um pouco dessa experiência. Tu acha que Então falta um eu acho pouco um da pouco isso, base sabe? ser mais estruturada? Que a gente tem bons jogadores, mas tu Sim. acha, tu acha que a base. Eu vou usar o termo que eu gosto de usar nas nossas conversas. A nossa base no Brasil ela é muito permissiva com os atletas. Tu acha Eu que acho que isso pode ser? a gente não consegue nem ter base, Paulo. Os nossos valores individuais estão sendo leiloados para fora do Brasil. Então, às vezes, por exemplo, para você fazer uma sub-17, uma sub-20 boa, né? é, Às vezes os clubes de fora não liberam o jogador para poder jogar, porque são Uhum, jovens talentos, que ainda estão. E às vezes o jogador fica meio com medo também de receio, se eu sair do clube, o clube vai ficar olhando feio para mim. E é o meu sim. futuro profissional dentro de um clube, né? Jogar na Europa, jogar no futebol inglês. Então, assim, é um sonho dessa galera, infelizmente, e Que não era. Que não a era gente na não nossa tem, época, né? Na não nossa era, e a época a gente gente não sonhava em jogar nos clubes aqui no Brasil. isso. Hoje em dia, a Nossa, gente vê. hoje o cara quer Não, jogar no Real Madrid, o cara quer jogar no imagina, Manchester, no pensa no exemplo aí, Murilo. Pensa hoje o Vini Júnior, para mim é o melhor jogador no Brasil. Do Brasil, para mim, o Vini Júnior, ele é uma, pessoalmente falando, acho que ele é o jogador com que hoje mais rende. Não vou dizer que é o mais objetivo, talentoso. assim, Eu acho que o objetivo. talento, eu acho que o Neymar é muito mais talentoso, mas o Neymar não rende o que o Vini Júnior rende. Eu acho que o Vini Júnior rende muito mais. Porém, imagina que hoje o Vini Júnior, campeão de tudo lá, Uhum, tranquilo, ele vira e fala assim: vou voltar. O Romário fez isso em 94. uhum. 90, 94, final, depois da Copa, ele veio jogar no Flamengo, né? Isso, hoje você não existe nem a possibilidade. Naquela época já era absurdo, mas foi era culturalmente aceito. Hoje em dia isso seria uma loucura, né? Paulo, você sabe que hoje em dia, vir jogar no Brasil, esses caras que passaram lá fora, tá com cara de pré-aposentadoria? Sim, Você vê o Marcelo, você vê o xerifão agora do Fluminense, o Thiago, né? Thiago, né? Vol, vol, O voltando. Rafinha, o Rafinha que nem joga mais agora no São Não, Paulo, agora tá ali no banco, Coutinho voltou. Coutinho. Então, essa galera que tá voltando aí, você tá com a cara, sabe aquela carinha que a gente tem assim, de daqui a um ano, 2 anos, o cara para de jogar? É, Então, assim, porque lá fora já não tá conseguindo render tanto como rendia, sim. né? O Lucas no São Paulo, né, que voltou também para você ver, o Lucas a vida toda lá fora e voltou. Então, Eu assim, ainda cara, acho que o Lucas foi uma exceção. Eu acho que ele ainda tinha caldo para jogar, mas ele não queria jogar em time pequeno lá, né? Ele não jogava mais na primeira linha, então preferiu vir para cá. porque justamente, aí você vê os especialistas, Paulo, falando. Eu estava olhando uma entrevista um dia desse, aí o pessoal foi dizendo assim, metade do nosso time no Brasil ou joga no Brasil, outra metade joga em times medianos de outras Sim. ligas internacionais. Falei, gente, isso não quer dizer nada. Acho que o problema é Uhum. que a gente não está conseguindo construir uma identidade ainda de uma Sim. seleção brasileira que joga coletivamente e que no coletivo você consiga fazer com que esses valores individuais eles se desenvolvam. A gente não está conseguindo fazer isso ainda. Sim. Espero que consiga. Eu também espero, porque eu sou apaixonado pelo futebol, mas a gente está em época de Olimpíadas, né? É. E aí essa semana eu não sei te dizer exatamente o que que aconteceu, mas a minha esposa, Flora, ela já me repassou, ela é mais das mídias sociais, que, se eu não me engano, 3 atletas brasileiros voltaram.
um com rompimento do ligamento, um Hum. rompimento da musculatura, o outro com hérnia de disco, e teve mais um caso que eu não lembro o que que foi. Cara, o que que está acontecendo? O que que tem na preparação que está acontecendo com esses atletas? Eu fiquei muito confuso, assim, porque o cara se prepara há 4 anos, é um ciclo de 4 anos. E agora o atleta está estourando, isso pode ser. Obviamente que a gente não sabe da realidade de lá, tá? Mas Isso. pode ser uma Mas falha na pode acontecer, preparação, algo Paulo. assim. Pode acontecer, cara. Pode acontecer no treinamento, no aquecimento. Pode acontecer. E a gente tem que lembrar que o nosso ciclo olímpico esse ano é de 3 anos, tá? Não é de Sim, 4. verdade. Porque por causa da pandemia, nós tivemos as Olimpíadas para 2021 e depois de 2021, 3 anos para preparação para 2024. Então, nós tivemos um ciclo curto que mexeu realmente com todas as estruturas de treinamento, né? Para algumas pessoas foi bom, para outras pesaram um pouquinho. Mas aquela questão, ser atleta, cara, é você lidar com isso até o último momento, né? Então, você pode estar bem, super preparado, aí você vai para a competição, na competição, no aquecimento, pode acontecer algum acidente, pode acontecer alguma coisa, né? De você chegar e machucar, né? E claro, você é feito e acompanhado pelos profissionais para que isso não aconteça. Então, Uhum. entra nutrição, entra fisiologia, né? Entra a fisioterapia, entra tudo para se preparar. Mas a gente está falando de corpo humano, cara. A gente não está falando de uma máquina, de uma armadura. A gente está falando de um corpo humano, que inclusive você pode até pegar uma gripe, você pode estar, né, ter um problema, pegar um vírus, né, na viagem, alguma coisa assim. Né? Você viu, por exemplo, o que o Covid, né, o impacto que o Covid trouxe para a resposta fisiológica, né? Então, muitos atletas que pegaram Covid não conseguiram ainda se restabelecer como antigamente, né? As sequelas são bastante sérias. Outros estão conseguindo lidar, mas, por exemplo, você vê como a questão da saúde mental da última Olimpíada para cá foi a hoje o ponto preponderante de discussão, somente por causa da Simone Biles, né, que ela pediu para se afastar dentro da Olimpíada, porque ela estava insegura. Então fica a dica até para que quem gosta de muito dessas histórias, assistir Documentário dela, né? o documentário dela que saiu agora, né, a volta, o retorno da Simone Biles. E cara, ela demorou 1 ano e meio. Ela ia, ela ia para academia, ela ia para o ginásio, ficava lá dando uns piruetas, ficava olhando e voltava para casa. Ela não treinava, ela passou 1 ano e meio, né, sendo acompanhada com psicólogo, sendo acompanhada, né, por todo mundo, para depois ela voltar a treinar, né, voltar a acreditar em si, que a grande questão dela era a confiança nela mesma, certo? E aí isso acontece com muitos atletas, cara, de ponta, né? Muitos atletas, isso pode acontecer. Você tem tipo um burnout, e esse burnout pode realmente impactar na parte justamente da saúde mental e que você precisa ter esse tempo para você se afastar e cuidar de você. Então, ela, cara, é fantástico. Quem quiser saber realmente o que aconteceu, assista. Eu não vou dar spoiler aqui, mas assista que é muito importante. Mas se você fosse o psicólogo A gente dela, está falando de Simone Biles, hein? é, se você fosse o psicólogo dela, Murilo, quais técnicas tu pensaria hoje, das tuas ferramentas, o que que tu pensaria de planejamento para ela retornar? Cara, Bate pronto, ó. certo. Primeiramente, o que é para nós que é muito importante é o acompanhamento psicoterápico. Isso aí a gente, enquanto psicólogos, a gente sabe que é a nossa ferramenta de trabalho, né? E tentar ajudar essa atleta a se conhecer um pouco melhor e entender como ele funciona. Aí eu vou te Depois, cutucar. Esse ah, acompanhamento, para ela como pessoa ou para ela como atleta? Tu a faria gente essa não pode, diferença? não tem essa dicotomia, Paulo. Essa é a grande questão. Por que que ela adoeceu, né? Ela adoeceu porque se ela era atleta top, por que que ela adoeceu? Porque ela é um ser humano. Então, ela está atleta é a identidade profissional dela, mas ela não deixa de ser ser humano. Então, quando a gente trata do atleta, eu estou tratando do ser humano, certo? Quando eu falo do alto rendimento, né?
E eu digo para você que a cabeça do atleta é diferente de uma cabeça de um não atleta. Então, por isso que é importante você conhecer, saber, estudar e pesquisar, né? Ter as ferramentas da psicologia do esporte, ter a ferramenta da neurociência aplicada ao esporte, porque realmente a gente está falando de um tipo de funcionamento que é totalmente diferente, né? O cérebro de um atleta é totalmente diferente, né? Você vê que, por exemplo, as habilidades cognitivas de um atleta são muito mais aguçadas do que uma pessoa não atleta. Não quer dizer que uma pessoa não atleta não possa ter, né? Mas o esporte, ele promove isso no cérebro, né? E dependendo do esporte, você tem valências cognitivas que são muito mais estimuladas. Então, para você ver um nível, por exemplo, de atenção e concentração para quem faz tiro, né, o arco e flecha ou tiro olímpico, nível de concentração que você tem que ter e de controle fisiológico da respiração, do batimento cardíaco, da calma, é fora do comum. Diferente, por exemplo, da ginástica, que ela tem que ser explosão, é muita explosão. Concentração e propriocepção, né? Porque você está né, rodando seu corpo no ar e você tem que ter a noção, né, de como está o seu corpo diante dos movimentos, para você cair lá certinho. Mesma coisa dos saltos ornamentais, né? Sim. Você está saltando de uma plataforma de 10 metros, dando vários rodopios. Então, olha o nível de consciência corporal que você tem que ter. Então, claro que as pessoas, os atletas, eles são diferentes de pessoas não atletas, mas eles não deixam de ser seres humanos. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde mental desse ser humano, que é atleta. Então, tem que cuidar. E junto, e dando a continuidade, né, importantíssimo também utilizar a neuromodulação, que ajuda bastante. As técnicas, as manobras respiratórias, para você ensinar, para você ter uma melhor resposta fisiológica, né, desse manejo da ansiedade, e as manobras respiratórias são fantásticas para esse treinamento, para ensinar, mas junto com o nosso trabalhinho de neuromodulação, né, de neurofeedback, também vai neuromodular os padrões disfuncionais no cérebro do atleta, ajuda bastante, e é isso que eu venho fazendo no meu consultório, E desse aí a tempo gente todo que eu pensa, trabalho né? com neurociência, é A, isso. a variabilidade, eu tenho escutado muito assim, mas aí eu deixo o meu atleta num estado basal, num estado calmo, tranquilo. Mas ele precisa de explosão. Na variabilidade, vamos primeiro na variabilidade. Na variabilidade, Tá. quando treina a variabilidade no teu paciente, a gente vai trazer o que a gente chama de coerência, né? A literatura do professor Marcos Fábio, o cara que eu amo de paixão, todo mundo gosta dele no Brasil, então gente boa demais, tem essa característica. Só tem que esse estado é basal, é eu estar aqui tranquilo, em paz, suave. E aí? E quando eu preciso desse atleta com explosão, a variabilidade, ele vai dar suporte para esse tipo de atleta também? É. A grande diferença, Paulo, é que a gente não pode esquecer que o ambiente do esporte ele é ansiogênico por natureza. Você está indo lá para competir, você está indo lá para buscar um resultado, você tá lá competindo com outras pessoas, né? E você precisa, por exemplo, de resultados para poder sobreviver. Lembrando também que nós somos um país que não temos uma cultura de esporte sólida, então são poucas bolsas atletas, são poucas universidades que dão bolsas para os atletas estudarem, então a gente não tem essa cultura como por exemplo tem nos Estados Unidos. Sim. E você vê, por exemplo, um jogador da NBA que tem dois cursos superiores. Então, é um cara que desde da faculdade joga basquete, mas vai acompanhando a carreira esportiva dele com a carreira acadêmica dele. Então, a gente ainda não tem isso bem estruturado, né? E o ambiente do esporte, ele é extremamente ansiogênico. Então, por mais que você queira fazer essa comparação, não tem comparação quando você está lá, né, dentro de um bloco de partida, numa piscina, por exemplo. O nível de ansiedade vai lá em cima, né? Em todo o seu sistema simpático ativado, de prontidão para fazer essa atividade, para essa ação, né, física, para essa atividade física. E claro que a variabilidade vai ajudar muito nessa questão das manobras respiratórias, de você ter um pouco desse manejo, e o cuidado sempre eu falo de manejo, que as pessoas, às vezes a gente fala do controle, mas é algo que a gente não controla. A gente pode treinar para ter uma melhor resposta, então eu chamo isso de manejo, né? Isso a minha querida Adriana Lacerda, ela agora, a gente conversando com ela
Foi ela que falou, Murilo, acho que controle é uma coisa. Seria muita audácia da gente falar que a gente controla. Acho melhor a gente dizer que a gente se adapta, a gente consegue ter esse manejo, né? A gente consegue ter esse gerenciamento, não esse controle todo. Então, você fazendo essas manobras, você consegue trazer um nível. E aí eu digo para você que eu acho fantástica essa questão, que eu já venho conversando com meus atletas e eu tenho isso como feedback. Uma coisa é você estar ativado para ação na hora da competição. Mas o que que é ansiedade? Falta uma semana para a competição, eu já não estou dormindo, eu já não estou me alimentando bem, já estou com todas as sensações, né? Toda a resposta fisiológica da ansiedade, né? Taquicardia, famosa palpitação, o frio na barriga, né? Porque o nosso estômago ele para fazer ação digestiva. Então, é, você vê isso antes da competição. Então, o que que é de importante a gente ter essas técnicas e utilizar essas ferramentas em relação a isso? É, não é para você deixar ele no estado basal, mas é para você deixar ele no estado de prontidão, mas um pouco mais regulado, porque se ele tiver essa desregulação antes da competição e na hora da competição, pode ter certeza que ele está tendo um desgaste excessivo de energia. E é essa energia na competição que vai fazer a diferença de quem chega em primeiro e quem chega em último. Então, o A atleta que diferença é consegue muito ter pequena. esse manejo, o atleta que consegue construir, né, fazendo esse treinamento para ter uma melhor resposta fisiológica da ansiedade, é aquele cara que vai estar lá ligado, vai estar em estado de prontidão, vai fazer tudo certinho, nível de pensamento, tudo organizado, tudo certinho, e isso vai trazer para ele uma economia de energia que na competição vai fazer diferença. Então, olha lá, a Basicamente gente isso. tem a psicoterapia, a gente tem a variabilidade, e você falou do neurofeedback, Isso. né? Que é uma neuromodulação autorregulatória, encefálica, isso todo mundo que acompanha a gente já sabe, tudo tranquilo, mas o que seria o foco no neurofeedback? Porque a gente sabe que tem diferenças entre o cérebro do atleta e o cérebro da pessoa normal. Uma delas é o nosso mentor, né, nosso querido Santiago Brand, que Uhum. desenvolveu o que ele chama de dissociação positiva, que ele descreve nos atletas. Isso. Né? Então, isso é uma Né? questão interessante. Muito. Então, assim, eu também só fui saber disso, Paulo, né, depois das formações com o professor Santiago, depois que você conseguiu trazê-lo para cá, e como ele também é psicólogo do esporte, né, um cara. Então, assim, você olhava na literatura, por exemplo, treino de alfa teta para atleta, certo? Na questão de você ajudar ele a relaxar e melhorar, por exemplo, questões relacionadas a sono e também fluxo de pensamento. Aí você via o pessoal trabalhando ondas mu, né? Aquela área do sensório motor ali, C3, C4, porque é isso que ajuda o atleta, por exemplo, a conseguir filtrar estímulos externos que atrapalham. Você vê a parte de CV, muito importante, treinamento para a questão relacionadas a controle sensorial, né? Ao sensório motor, e também relacionados ao fluxo do sono. E por aí vai. Então, cara, depois que a gente adentra, né, e vai atrás da literatura, que tem muita coisa já, né? Ainda bem que tem gente produzindo aí muito artigo científico falando, você vai vendo o quanto isso vem ajudando os atletas e vira e mexe, você não é mais algo assim muito espantoso, você vê nos seriados, nos documentários da Netflix, os atletas de alto rendimento de outros países utilizando o neurofeedback Sim. como mais uma ferramenta de treinamento. Então, Sim, o um grande pessoal do futebol exemplo é americano, o quarterbacks, pessoal, isso, pessoal do futebol americano, pessoal do basquete, pessoal da natação, certo? Tá todo mundo utilizando, cara. O pessoal é, dos esportes de mais concentração, como o tiro olímpico e arco e flecha. Então, você já sabe, tá todo mundo utilizando com neurofeedback e isso vem trazendo realmente uma diferença muito grande. Temos, por exemplo, temos também artigos relacionados também aos jogadores de futebol, né? Naquela questão do trabalho de visualização, de mentalização, para que você tenha um movimento perfeito, que você consiga já construir no seu cérebro
toda a trajetória da bola para depois você imprimir com o seu corpo a ação responsável para fazer toda esse efeito, essa mentalização. Então, hoje, o neurofeedback está fazendo parte do treinamento, né? Você vê, por exemplo, o neurofeedback utilizado hoje no Palmeiras, tá? O Palmeiras hoje é um clube de referência, porque você vê lá o pessoal trabalhando com Isso vai neurofeedback para a mudar. parte para Isso parte vai de mudar. reabilitação, Paulo. Isso Para vai mudar. reabilitação. A gente vai levar para São Paulo. Eu sou São Paulino, Ah, então pois é, mas certifica. aí Mas é um é trabalho um, muito legal que está sendo feito. muito legal. E se você olhar nas redes sociais, tem aí os vídeos lá mostrando o quanto eles vêm aplicando também ferramentas da neurociência dentro do esporte. E aí, não deixa mentir, olha aí há quanto tempo o Palmeiras ele está sempre disputando as finais, ele está sempre no topo das tabelas aí, então isso vem fazendo diferença. E isso o Palmeiras vem trabalhando há um curto período, né? Se a gente pegar o É. Fortaleza, que trabalhou desde a Série C, que a gente teve suporte, a gente deu suporte, tanto eu, tanto você, a gente trabalhou com a Lili, que deu suporte, Hum. que era psicóloga do Fortaleza, o quanto o time cresceu com as técnicas de neuromodulação, tanto de biofeedback, tanto de neurofeedback, hoje a gente vê um clube que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era um clube que, quando vinha um time do eixo Rio-São Paulo jogar aqui em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, né? Esses clubes já chegavam aqui falando assim, ó, já ganhamos, vamos saber de quanto. Hoje em dia Uhum. você vê clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo chegam aqui e não conseguem ganhar e a maioria das vezes acabam perdendo, né? E isso todo um trabalho da neurociência realizada. Mas aí a gente tem, ó, psicoterapia, variabilidade cardíaca, neurofeedback, mentalização que você falou agora. Mas agora é a minha pergunta-chave no processo. Se eu não tiver preparado para fazer isso, eu posso atrapalhar o meu atleta na carreira dele? Com certeza. Eu estou Pois é, falando isso porque a gente sabe que tem pessoas que não se preparam para trabalhar com atleta e que é. depois chegam alguns problemas para a gente com atletas que a gente tem que refazer um trabalho lá de trás. O que, que pode Pois acontecer com um atleta que está com um profissional que não está habilitado, que não estudou, não está preparado para realizar esse tipo de trabalho? Pois é, o que acontece muito, que eu vejo que as pessoas vêm conversar comigo, né, até para procurar para supervisão essas coisas, é que você vê muita coisa bonita na internet. Você sabe que hoje a internet ela é uma porta para o mundo, né? Então você vê vários vídeos aí nas redes sociais de atletas utilizando vários equipamentos ou várias formas de treino, utilizando a neurociência, certo? E aí a pessoa aqui vai tentar replicar isso, né? Até compra o material, mas não tem uma formação satisfatória. É claro que ele não vai conseguir utilizar a ferramenta com toda a sua potencialidade, e se realmente ele não tiver o mínimo de conhecimento, ele pode estar fazendo alguma coisa que pode prejudicar. Porque o que já aconteceu que eu já percebi? Por exemplo, a pessoa ter o equipamento de treinamento de coerência cardíaca, por exemplo, você tem um sensor de resposta galvânica que você coloca no dedo ou na orelha, de fazer a manobra respiratória, chegar, aplicar isso no profissional, no atleta, o atleta perguntar para esse profissional por que você faz isso, e o profissional não sabe responder. Ah, não, porque eu vi que o equipamento o pessoal faz assim, bota aqui, chega a bolinha e respira. E não consegue responder. Então, qual é o tipo de credibilidade que você dá para o seu paciente ou para o seu atleta quando você não sabe o que você está fazendo? Que Então, eu chama acho que é muita de suma. atenção. A gente sabe que o atleta ele tem um fluxo respiratório diferente do fluxo de outras pessoas. To- É totalmente Totalmente diferente. diferente. E aí Hum. você treina um atleta com o padrão, porque a pessoa vai trabalhar com o default do aparelho, né, com o sistema padrão. Sim, Então chega lá e ele vai treinar o atleta como uma pessoa normal. Será se vai ter ganho? isso. E outra coisa também, a gente sabe que cada organismo ele é individual. Então, o que funciona para o Murilo pode não funcionar para o Paulo. Então, a gente também tem que fazer essa investigação para saber realmente o que é que funciona para aquela pessoa, para aquele atleta. Então, a minha visão sempre é o olhar individualizado. Porque não adianta eu aplicar a mesma técnica em várias pessoas e achar que vai ter o mesmo resultado. Não tem, porque cada organismo responde de uma forma diferente. A grande diferença que talvez a gente tenha hoje é que a gente mapeia a coerência cardíaca,
A gente mapeia o sistema nervoso central, a gente mapeia o cérebro, a gente tem as imagens disso, a gente faz um Uhum. rastreio comportamental no processo terapêutico, a gente entende das habilidades que essa pessoa precisa ter para a prática esportiva específica dela. E em cima desse arcabouço todo, você pode falar assim: olha, a maior probabilidade de resposta positiva é isso, isso e isso. Perfeito. E eu acho Né? que tem que ser assim. Você não pode chegar de cara, comprar alguma coisa pronta, e aí a minha grande queixa, que eu falo com alguns colegas que vão comprando na internet softwares, né, para utilizar e não fazem um treinamento para utilizar a ferramenta, então você acaba, eu não digo nem muito prejudicando, mas você também acaba não chegando a ter toda a potencialidade que você pode ter com as ferramentas. E aí Perfeito, você sabe que isso é muito comum de acontecer, muito comum, porque está perfeito. acessível para todo mundo hoje, né? E eu acho que o Murilo, junto com a Secog, né? Depois eu vou ver se eu boto lá o arroba direitinho para o pessoal seguir no Instagram, né? Uhum. Deveria começar a fazer curso dessa área, porque a gente precisa de profissionais sérios que trabalhem nessa linha, que consigam dar suporte para essas pessoas que estão iniciando no esporte, né? E que estão iniciando na prática, tanto na prática esportiva, tanto profissionais que vão trabalhar com esses atletas. Eu vou deixar a dica aí, ó. Eu acho que era interessante Boa. você começar a pensar nisso. Pois é, porque eu acabo sendo também convidado, Paulo, a dar aula em várias formações. Então, por exemplo, chegou o ano passado, eu dei aula em quatro formações, de quatro entidades, instituições diferentes, né? E, mas a gente tem uma outra grande dificuldade, né? Que a gente está num eixo um pouquinho mais difícil, né? Você está falando de Fortaleza, eu estou falando de Recife, aqui em Pernambuco. Então, a gente sabe que muitas das coisas acontecem no eixo do Sudeste, né? Rio, Bom, São Paulo, Minas ali, né? E eu vejo que essa é uma grande dificuldade, né? Nosso país é um país de dimensões continentais, né? Enorme. Mas, claro que a gente pode utilizar, por exemplo, a ferramenta da internet, que é algo que hoje já encurtou as distâncias, né? Estou aqui falando com você, batendo papo, você está na minha frente, aqui. Então, é isso. Então, a gente tem que utilizar. Mas eu vejo que uma outra dificuldade que eu tenho também, Paulo, é que dentro da área das atuações dentro da psicologia, a psicologia do esporte é uma área muito pequena, com muito uhum, poucas pessoas que escolhem. Então sim, você vê o carro-chefe, a parte clínica, né, os consultórios, depois você vê o pessoal que trabalha nas empresas, né, a organizacional, depois vem a hospitalar, né? Você vê então que depois vem a psicologia educacional. Então dentro das especialidades, né, a neuropsicologia, a psicologia do esporte está lá embaixo com pouquíssimos representantes. perfeito. A gente E a vê gente isso, sabe inclusive, nos eventos, e, né? Os e a eventos, gente hoje, os sabe por quê, eventos né, de Paulo? neuropsicologia cabem 7, 8, 9 mil pessoas num evento, num congresso. Hoje, para a psicologia do esporte, a gente tem nos congressos, nos maiores congressos do Brasil, em torno de 400 a 600 pessoas. Então, é uma diferença gigante, Isso né? quando dada, essas 400 Quando pessoas, dá, 600, né? né? Porque Mas é um nicho importante, é uma coisa que a gente precisa, porque a gente precisa de atletas de alto nível, né? isso. E uma outra situação também na própria formação. Você sabe que ainda temos na grade curricular dos cursos de psicologia, muitas instituições, elas não apresentam a cadeira de psicologia do esporte. Sim, E eu acho engraçado justamente isso. Dentro da educação física, você tem dois semestres de psicologia do esporte, dentro perfeito. da educação física, mas na psicologia você não A tem. gente não E às tem. vezes ela ou está eletiva, né? E a eletiva é aquilo. Se tiver alguém, você oferta. Se não tiver, não oferta. Sim, E a gente não tem. Então a psicologia do esporte acaba sendo algo muito mais de uma procura profissional individual, porque é um cara que tem um histórico com o esporte, um cara que foi ex-atleta, um cara que é apaixonado por esportes e se preocupa com a questão da saúde mental, mas essa é a nossa grande dificuldade hoje, nessa parte da formação mesmo. Se dentro da instituição de ensino, que é a que está formando o profissional no nível intelectual, eu não tenho a consciência, não tenho uma cadeira que oferte para eu saber também o que eu posso fazer nessa área, fica difícil as pessoas procurarem e as pessoas também se motivarem.
Então, geralmente, quem procura a psicologia do esporte é quem tem alguma história com o esporte, né? Murilo, para a gente finalizar, a gente tem uma pessoa extremamente importante que era para estar desde o início, mas teve um paciente para atender, e ela E eu tô sempre vendo, e finaliza eu tô vendo ela eu tô na vendo ela televisão na lá, estava ajeitando televisão. os cabelos, mas não precisa, ela já nasceu bonita. Uau, Né? pessoal! Tudo Então, bom, Murilão? sempre que a gente Tudo jóia. termina, a Flora sempre traz perguntas, 3 perguntinhas para os nossos Vamos embora. convidados. Então, Flora, O que é neurofeedback para você? Para mim, para mim, o neurofeedback é o futuro profissional, o futuro da psicologia, é trabalhar com funcionamento cerebral, trabalhar com neuromodulação. Eu, enquanto psicólogo, e que já tenho 22 anos de prática, já sou um velhinho na área da psicologia, eu vejo o quanto a gente está evoluindo. Então, você está vendo aí a inteligência artificial tomando conta de tudo. Então, isso significa que a gente está evoluindo. E a psicologia também precisa evoluir um pouquinho. E a neurociência, que é esse grande guarda-chuva, né? E a gente tem que aproveitar que a neurociência não tem dono, a neurociência é para todo mundo, e a gente tem que beber da fonte, né? Então, eu acho que para a psicologia, né, e para mim, o futuro, né, da nossa intervenção, da nossa prática, está dentro do neurofeedback, dentro da neurociência, E o que que ajuda seria bastante. qualidade em saúde mental para um atleta seu? O que você traria para ele? 3 pontos. 3 pontos, assim, o atleta ele precisa primeiro se conhecer, conhecer os seus limites, sejam seus limites físicos, sejam seus limites subjetivos psicológicos, ele tem que se conhecer. Então, o trabalho da psicologia do esporte, do psicólogo do esporte, é muito importante nessa área, né, de ajudar nesse autoconhecimento, de saber quais são os seus potenciais e seus limites, né? Isso aí é fundamental. Segundo, mostrar para ele que ele pode se autorregular, ele pode se treinar para se autorregular, para dar uma melhor resposta, seja na parte do rendimento, do resultado, né? Seja ele quanto atleta, ele sempre pode melhorar, ele não é nada estático, não é nada fixo, né? Você sempre pode estar em evolução, né? E eu acho que o mais importante ainda, ele ter a consciência de que ele não é uma máquina, que ele tem que se cuidar, porque se ele não se cuidar, ele vai ter um piripaque mais lá na frente, né? Um burnout muito sério, e isso vai afastar ele da prática esportiva que ele tanto ama. Porque vocês têm que entender, gente, que um atleta, né? Ser atleta é a identidade profissional desse cara. Esse cara não é um advogado, esse cara não é um psicólogo, esse cara não é um médico, ele é um atleta. Então ele vive disso, isso aqui é a profissão dele. E muitos não se reconhecem fazendo outra coisa que não seja ser atleta. Então ele tem que se conhecer e ele tem que entender que ele também tem limites, que você não pode exagerar tanto e vai chegar uma hora que você vai ter um nível de desgaste muito grande que você pode adoecer. Então hoje eu venho trabalhando muito nessa questão de psicoeducação, né? Muito nessa questão de ajudar nessa parte subjetiva do atleta para ele se autoconhecer. Ele tem que saber que eu posso chegar até aqui, e é o que aconteceu, por exemplo, com a Simone Biles. Simone Biles, para mim, é o maior exemplo. A mulher, ela ia bater todos os recordes, ela ia ser a maior medalhista na última Olimpíada. E na última Olimpíada, no primeiro exercício dela, que era no salto a cavalo, ela desistiu. Ela falou: eu estou sem confiança, eu não consigo, eu tenho que me cuidar. Então, de novo, fica aqui o convite para assistir o documentário, para vocês entenderem como é que funciona a cabeça de uma atleta de alto rendimento e top, de referência. E sim. digo mais, ela vai fazer na Olimpíada agora de Paris, ela vai entrar para a história, né, de novo, porque ela continua sendo a número 1, ela continua sendo a referência, né? Nós temos a nossa Rebeca Andrade, que está chegando aí junto, e eu Sim. fiquei muito feliz, que no próprio documentário da Simone Biles, ela falou: a única pessoa hoje que eu tenho medo é da Rebeca Andrade. Então, significa que a gente está ali próximo, mas ainda acho que ela vai ser a grande arrastadora de medalhas, porque a mulher, depois de um ano e meio parada, ela voltou e foi a última campeã mundial aqui. Então, essa é uma profissional, é uma atleta fora do comum. A última pergunta. Se tivesse uma medalha para vir para o Brasil, tem alguma medalha que você gostaria que o Brasil trouxesse com carinho para você? Sim.
a medalha do decátlon, que para mim é a prova mais nobre do atletismo, minha gente. É incrível que como as coisas foram mudando com o tempo, né? O decatleta, que é aquele cara que faz 10 modalidades numa prova, 5 num dia, 5 na outra, onde você tem modalidades de explosão, né, e modalidades de resistência, você tem que agregar, né, entre explosão muscular, força e resistência, eles eram ditos como super-heróis, super-homens, né, antigamente. Hoje a gente sabe que a prova de ouro do atletismo continua sendo 100 metros, Uhum. né, do homem mais rápido do mundo, para ter os recordes, né, os 200 metros e, inclusive, o salto em distância e o salto em altura. Né? Nessa ordem aí, a gente sabe que são os que mais chamam a atenção. Mas você imaginar um cara que faz 10 modalidades do atletismo, né? Então, nós estamos levando apenas um representante na nossa delegação brasileira, né? Viajou ontem. Já já vou colocar um vídeo dele, nas minhas redes sociais. Mas estou falando aqui do Fernando, aqui de Pernambuco, conhecido como Fernando Balotelli, e ele está indo lá, o nosso único representante do decathlon nas Olimpíadas. E, gente, um jovem atleta de 25 anos de idade, que tem muita coisa para construir, tem muita coisa para crescer ainda, certo? E um cara que saiu de uma realidade aqui bastante difícil, a gente sabe, saiu do interior de Pernambuco, né? E hoje é um atleta de referência aí. E se tudo der certo, é a primeira Olimpíada dele, então ele está meio assim, muito, muito animado, trabalhou muito duro durante esses 3 anos para poder a gente chegar lá, né? Ele não conseguiu ir pelo índice, porque você sabe que o índice é o índice mínimo que você tem que alcançar. Então, se eu não me engano, o índice mínimo para o decathlon era 8.170, 200 pontos, 8.200 pontos. Ele conseguiu chegar a fazer 8.100 esse ano. Não conseguiu o índice, mas na última prova dele, né, você pode ir também pelo ranking mundial. Então, são 24 vagas, né, para essa modalidade na Olimpíada, e ele foi o 24º no mundo. Então, ele conseguiu ir pelo ranking e está lá, nosso único representante do decathlon nas Olimpíadas de Paris. E se tudo der certo, o cara vai fazer história. A Eu falo medalha muito. a medalha é consequência, porque pode ser que até o número um no dia não esteja bem. Então a gente tem que esperar terminar e ver como é que ele vai. Mas eu acredito que essa primeira experiência vai ser muito rica, né? Eu quero que vocês tenham noção. Nós somos um país de 280 milhões, daqui a pouco a gente chega a 300 milhões de pessoas. Só estão indo 270 atletas para uma Olimpíada. Então, gente, ser um atleta olímpico é algo fora do comum. Não é Eu, qualquer um que vai para uma Olimpíada. Não é e no qualquer atleta Brasil, que vai. no Brasil, se o cara não volta com uma medalha de ouro, ele é um perdedor, né? A gente Ah, não lembra o quantas vitórias ele teve para chegar onde ele está. Então, né? Eu fico fazendo uma comparação, gente, assim. A China, o cara que vai representar a China nas Olimpíadas é o número um do país, de um dos países mais populosos do mundo, né? Antigamente era a China maior, e está perdendo agora para a Índia. A Índia agora é o maior país de densidade demográfica, população. assim, de gente, de população. E aí o que acontece? Então, você ser o número um da China, cara, você deve ter batido milhares de compatriotas para chegar lá. E, como eu falei, países como a China, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão, que tem a própria União Soviética está afastada, né, por causa do escândalo do doping, ela está afastada. Mas são países que têm essa parte da cultura esportiva já muito mais consolidada na sua história enquanto país. Então, você vê que, para eles, o cara que vai ser o número um lá é um cara que fala assim: eu vou escolher ser atleta porque eu vou para uma Olimpíada. Uhum. Você imagina que, dentro do nosso país, no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem,
com toda a falta de incentivo, com toda a falta de apoio, o cara dizia assim, cara, eu quero me tornar um atleta olímpico. É algo que muitas pessoas diziam, cara, você está sonhando demais. Mas a gente também está comprovando que você pode construir esse caminho. E esse rapaz de 25 anos de idade, o Fernando Balotelli, já entrou para a história se transformando num atleta olímpico. Sim. Então, e eu espero que essa seja a primeira de muitas ainda. Ele tem apenas E, 25 anos. e se não vier medalha, ele já é um vencedor. E se não vier medalha, ele está muito bem assistido por todo o suporte, por grandes profissionais, porque eu sei que não é só você que acompanha ele, existem Claro. outros profissionais que acompanham, e ele está muito bem preparado. E com certeza a gente vai acompanhar com todo carinho. E se Deus quiser, vamos ter excelentes resultados. Vamos finalizar? Abertura, Vamos abertura, não finalizar. esqueçam que a abertura das Olimpíadas é dia 26, é amanhã. Não sei quando vocês vão postar, colocar esse vídeo para cima. Hoje, ainda agora, o handball já ganhou, né? A primeira Sim. disputa. A gente está gravando hoje, no dia É, 25/7. O Brasil ganhou no handball, né? Então, É Brasil e vamos Espanha, né? torcer Se eu não me engano. para a Espanha. pra- Para a É. Espanha. E a Espanha é Parabéns um a todo belo mundo. time de handball. A Espanha tem história no handball, né? E o Brasil tem uma seleção maravilhosa de handball feminino, principalmente. Praticamente todo mundo joga fora. Não tem Sim, Brasil que joga no Brasil, porque o handball no Brasil, fora do contexto escolar, ele é muito fraco no contexto profissional, isso. né? Eu fui atleta de handball, tive amigos que foram cogitados em seleção brasileira, mas que a gente não tinha nenhum ganho com isso. Então, para a gente viajar pela seleção, a gente precisava pagar para viajar, que Agora é um sim, grande um absurdo. ponto muito importante, né? Convidar todo mundo a assistir às Olimpíadas, porque eu acho que se perdeu um pouco disso também, né? Eu Sim, me lembro quando eu era criança, a gente tinha um prazer de sentar, pelo menos lá em casa, para todo mundo assistir. Igual a Copa, que faz lá a pontuação, a gente também tinha os Sim. times para dizer quem vai, quem não vai ganhar de quanto. Então, Cortou o áudio aí, hein? Descarregou? Eu tô vendo a boquinha mexendo, hein? agora voltou. Voltou. enfim, que as pessoas tenham a oportunidade de dar a Assisti. oportunidade de assistir, de estar curtindo esse momento, porque isso também faz diferença para o atleta, de saber que ele é acompanhado, porque eu acho que ele também deve receber esses números, esses apoios, somente quando ele sai na rua, porque é o momento das pessoas conhecerem quem ele é. Porque muitos desses atletas não são conhecidos, porque não Sim. ficam saindo na mídia corriqueiramente, assim. E que a gente assista, que a gente dê esse exemplo para os nossos filhos e para as novas gerações, porque também está se perdendo muito. A tecnologia para o esporte é maravilhosa, mas assim, para o dia a dia de crianças, para gerar esse estímulo de visual, de ver, de estar ali acompanhando, basicamente não tem mais, né? As informações para eles são outras. Eu vou ser o cara chato que preciso finalizar por causa do nosso tempo. É. Porém, já deixo o convite para a gente falar num próximo momento. Quem sabe a gente não fala um pouquinho de desenvolvimento motor, esporte e crianças com TDAH? Perfeito. Vou nem falar que teve um mestrado que falaram sobre isso. Gente, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigado pelo convite.